E quem acabou se pronunciando também sobre os impactos econômicos e os efeitos em relação à guerra no Oriente Médio foi o ministro da Fazenda. Fernando Haddad afirmou que está acompanhando o preço do barril de petróleo e que a equipe econômica, inclusive, está estudando cenários e soluções possíveis diante de uma crise global. Inclusive, a informação de momento é que Haddad está, neste momento, reunido com o presidente Lula lá no Palácio da Alvorada, numa reunião fora da agenda, para discutir justamente os efeitos e, é claro, os cenários econômicos devido aos conflitos lá no Oriente Médio. Quem vai trazer mais detalhes para a gente, por parte dessa manifestação do ministro da Fazenda, é a Júlia Firmino, que já está aqui na tela com a gente. Júlia, traz mais detalhes, porque o ministro disse que não se pode tomar decisões assodadas. O que o ministro quis falar com isso? E, é claro, trazendo um pouquinho da preocupação por parte da equipe econômica em relação a esses conflitos que vão se estendendo lá no Oriente Médio. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Oi, Cássio, boa tarde para você. Para quem está com a gente aqui no 3 em 1, na programação da Jovem Pan, o que seriam, então, essas decisões assodadas? São decisões tomadas de forma precipitada, apressada, afobada, muito rápido, né? Foi isso que o ministro quis dizer, que a gente precisa ter um tempo, avaliar os cenários para, então, tomar qualquer decisão. Essas falas de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, foram feitas ainda hoje, ainda pela manhã, e diz que a pasta está acompanhando, então, toda a situação econômica, o preço do barril do petróleo por aqui no Brasil nos últimos dias, e que, se for preciso, vai sim entrar em contato com Lula, fazer uma reunião como que está acontecendo agora, que você já adiantou aqui antes de me chamar, para realmente trazer medidas que possam minimizar talvez esse cenário aqui nacional. Destacou sim que a gente não pode tomar decisões de forma apressada, e aí a gente tem um trecho dessa fala de Haddad que foi separado pelo nosso editor Diogo Patroni. Vamos ouvir? Nós não podemos correr risco de tomar decisões assodadas. O preço do petróleo está oscilando dia a dia. Você não pode, com base nisso, né, já ir tomando decisões estruturais que vão comprometer. Nós temos que observar, né, verificar o andar das coisas, estabelecer cenários, como nós fizemos no caso do tarifaço, desenhar cenários, o cenário A, o cenário B, o cenário C, desenhar o pior cenário também. Aí, no fim da fala do Haddad, a gente viu, né, que ele citou, então, o tarifaço de Trump numa comparação desses cenários. Porque, na época, ainda no ano passado, quando começou, né, essa taxação, de fato, dos produtos nacionais para serem importados aos Estados Unidos, houve aí, por parte dos apoiadores da direita, dos políticos de direita também, uma reclamação, um medo mesmo de que a economia nacional seria quebrada por conta dessa taxação, mas isso não aconteceu, pelo menos foi o que disse também o ministro Fernando Haddad nessa conversa com jornalistas. Agora, quando o Haddad foi questionado nessa mesma oportunidade sobre a taxa de juros, né, a inflação aqui do país, Haddad disse que o Banco Central é autônomo e que vai decidir a dose adequada em relação à taxa de juros, e que atualmente a gente precisa destacar aqui, Cássio, está em 15%, né, que é o maior valor desde 2006. A gente segue acompanhando tudo isso por aqui e traz mais informações ao longo da programação da Jovem Pan. Volto com você. Perfeito, Júlia. Muito obrigado pelas informações. E olha só, gente, que curioso. A gente estava discutindo aqui nos bastidores do nosso 3 em 1 em relação a um time, né? Porque o próprio ministro da Fazenda vinha anunciando ou postergando a sua saída do Ministério da Fazenda para justamente concorrer a algum cargo durante as eleições. É claro que isso ainda não ficou definido, mas ele acabou avisando nessa semana que ele vai deixar semana que vem o Ministério da Fazenda, e o mais cotado para assumir é o número 2 ali, o Dário Durigan. Mas imagina a situação do ministro Fernando Haddad deixar a pasta da Fazenda num momento extremamente delicado para a economia nacional, ainda mais que pode ter uma influência muito grande, talvez nem a curto prazo, mas a médio e a longo prazo para a economia global. E aí, é claro, isso pode também pegar muito mal. Então, a gente vai ver se o próprio ministro pode mudar sua opinião ou não, se ele pode postergar um pouquinho mais essa saída, na tentativa de entregar ao presidente Lula alguns estudos e cenários, desde o pior cenário global até mesmo algo que consiga remediar de forma a curto prazo a situação aqui no país. Por isso que a equipe econômica está se debruçando sobre esses cenários, está tentando estudar situações, tentando viabilizar projetos para que, caso chegue
chegue a essa situação, o próprio presidente consiga ter um caminho mais curto a ser tomado. 5 horas em ponto, meus amigos. Pessoal da rádio, seja muito bem-vindo ao nosso 3 em 1. Estamos ao vivo com as principais informações do Brasil e do mundo. Eu sou o Cássio Zeiman, te faço companhia com o nosso super time de comentaristas nessa próxima hora. A gente estava discutindo, gente, os impactos da guerra aí no Oriente Médio para a economia brasileira, tanto que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está reunido neste momento com o presidente Lula fora da agenda lá no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República, para estudar, ou pelo menos, para discutir algum tipo de reação por parte da economia brasileira. Por quê? Há uma preocupação muito grande com o preço dos combustíveis e também com a inflação, Alan Gani. Pois é, isso aí traz um impacto eleitoral. Então a preocupação não é à toa, né? Se o petróleo se sustentar num patamar próximo de $100, é claro que vai ter um impacto inflacionário à medida que o petróleo é utilizado direto ou indiretamente em vários processos produtivos, o gás natural também. Então, veja, eu pego o exemplo da agricultura. Só a agricultura, nem estou colocando aqui indústria. A agricultura precisa de trator e colheitadeira, que vai óleo diesel, certo? Para funcionar. Óleo diesel é petróleo, muito bem. Aí você precisa transportar o alimento para o varejo, para o supermercado. Você também precisa de caminhões. Então, a gente está falando novamente de petróleo. Fertilizante, que é matéria-prima, aliás, o gás natural, que é matéria-prima para os fertilizantes, de novo, né? A gente está falando aí de um combustível fóssil que está sendo impactado. E aí vai encarecer o preço do alimento. Então, veja, só a inflação de alimentos já está ligado ao petróleo e ao gás natural. E é claro que se tiver uma inflação de alimentos e uma inflação também ligada à gasolina, né? Você vai abastecer o carro, são 2 itens muito sensíveis para o consumidor. E aí, com esta inflação devido à alta do petróleo, devido à guerra, quem é que se beneficia do ponto de vista eleitoral? É claro que é o candidato da oposição, o Flávio Bolsonaro, por isso a preocupação de Lula e Fernando Haddad. Ô, Piperno, é claro que é um desafio também para a equipe econômica conseguir traçar cenários possíveis sem uma perspectiva de fim desse conflito, né? Claro, até porque, enfim, o conflito está aí nos noticiários, começou e tal, mas ninguém sabe qual vai ser o desfecho disso e muito menos quando isso vai ocorrer de fato. Porque são muitas as variáveis que fazem parte desse contexto todo. Primeiro, que tem a questão geopolítica. Segundo, a questão geográfica mesmo, com o Estreito de Hormuz praticamente deserto, né? Nesses últimos dias foram raríssimas as embarcações que passaram por lá e a gente costuma ficar, às vezes, muito atento à questão dos navios que transportam petróleo, os cargueiros que transportam petróleo. Só que esses cargueiros, eles não transportam apenas petróleo. Há uma outra, né, uma série muito grande aí de insumos e também de alimentos. Então, por exemplo, o produtor brasileiro lá do agronegócio, que, por exemplo, exporta soja, exporta milho lá para aquela região, ora, ele vai ter que fazer, né, esses carregamentos chegarem até lá via naval, por embarcações. Como é que a embarcação vai levar milho e soja lá para aquela região? Então, isso impacta o agronegócio. Outra coisa, o Alan muito bem explicou a questão das matérias-primas que servem de insumos para a produção, por exemplo, até mesmo de ração para o gado, né? Então, isso impacta também a carne, impacta o seu prato de comida. Então, é óbvio que tudo isso vai tomando uma outra proporção. Agora, o governo brasileiro também lidou muito bem com a questão do tarifaço. O Brasil, nesse mês de fevereiro agora, o Brasil exportou 15% a mais do que em fevereiro do ano passado. O Brasil teve um superávit de mais de 4 bilhões de dólares, quando em fevereiro do ano passado teve déficit. Então, apesar da questão do tarifaço, o Brasil foi atrás de novos mercados. Só que nesse momento é mais difícil buscar esses novos mercados porque todos os mercados ficam engessados. Ô Zé Maria Trindade, inclusive chama a atenção essa questão do time, né? Porque a gente está praticamente num final ali, pelo menos o próprio ministro da Fazenda praticamente desembarcando já do Ministério da Fazenda. E essa questão, essa escalada dos conflitos no Oriente Médio, querendo ou não, deixa um ponto de interrogação muito grande em relação ao futuro dele. Será que ele sai semana que vem com a situação que está, ou pelo menos sem saber o cenário que está por vir?
Pois é, eu fiquei sabendo, até falei aqui no 3 em 1, né? Desde a semana passada, logo no início, houve ali uma movimentação do grupo de trabalho do Ministério da Fazenda, com informações do Ministério de Relações Exteriores, exatamente tentando avaliar ali qual era a extensão da guerra e duração, quer dizer, uma coisa muito complexa, um momento de muita instabilidade. Diante disso, o governo está elaborando medidas que poderão serem tomadas e pelo presidente Lula, né, com relação ao comércio, com relação a estoques de combustíveis, né, e compras, novas alternativas de se comprar combustível e assim por diante, né? Então, já há um preparativo e o que, na verdade, eu tenho a impressão que o governo está querendo tomar medidas duras que devem ser tomadas com relação ao estoque de combustíveis e até aumento do valor do combustível aqui internamente, porque já prevendo isso, o mercado está aumentando. Eu conversei com o distribuidor de combustível aqui, distribuidor não, revendedor, é o dono de posto, e ele milita aí no sindicato. Ele dizendo o seguinte, que estão sendo pressionados porque os distribuidores estão aumentando os preços. Então, assim, não houve um aumento do valor de combustível pela Petrobras, mas os distribuidores já estão querendo se precaver, ou de futuros aumentos, ou até já compras por outros meios que estão vindo mais caras. Então, assim, pode mudar a economia, sim, do Brasil em vários setores. Não é só petróleo, mas vários setores. Há uma preocupação com a área agrícola, de fertilizantes e de defensivos agrícolas também. Ô Gani, olha só que interessante, desde o ano passado, quando veio à tona, né, as questões em relação à segurança pública, se dizia muito que o principal assunto prioritário, pelo menos que ia nortear os debates, seria a pauta da segurança pública. A gente viu nessa esteira do aumento dessa discussão e também da preocupação por parte da parcela da população brasileira, aí a aprovação agora do PL antifacção e também agora dando sequência dentro do Congresso a própria PEC da segurança pública. Passado esses meses, ou pelo menos o início de 2026, as pautas foram mudando, as prioridades também. E agora que se falava muito da questão da segurança pública, agora a gente voltando para a história também da própria corrupção devido ao escândalo do INSS, também do Banco Master, talvez a economia possa voltar a ser um dos assuntos prioritários nessa eleição. Com certeza, até porque, veja, o custo de vida já está muito elevado e a gente já começa a perceber alguns impactos desta guerra, como, por exemplo, o Zé lembrou aí, né, de reajuste nos postos de gasolina, mesmo que não tenha ocorrido o reajuste lá na refinaria por parte da Petrobras, mas isso é uma lei econômica, né? Os agentes aí, os empresários, eles se antecipam, né? Então, tem uma expectativa, já agem no presente e, infelizmente, acaba aumentando o preço. Agora, a depender do quanto que essa guerra vai durar, aí a gente está falando de um petróleo num patamar mais elevado e do gás natural também num patamar mais elevado, e aí o choque inflacionário, é claro que vai ser sentido pelo consumidor. E aí, é claro, novamente, economia volta a ser um grande tema eleitoral. Então, em resumo, a gente caminha para 3 grandes temas: segurança pública, corrupção e agora economia novamente. E aí, inclusive, dependendo dos desdobramentos desse conflito, a gente pode ter um aumento da inflação, aumento do custo dos alimentos, do próprio custo de vida. E, é claro, o próprio Banco Central acaba ficando uma decisão um pouco mais temerária ali de conseguir reduzir a taxa de juros, e isso não é nada bom para o governo. E, rapidamente, Cássio, o último IPCA 15, aliás, sai quinta-feira o IPCA cheio, mas o último IPCA 15 foi muito ruim. Veio bem acima das expectativas de mercado, então o próximo IPCA também vai ser um bom termômetro e vamos ver aí como é que vão se comportar os índices de inflação daqui para frente. Isso aí, mais uma preocupação aí para o governo Lula.